De vez em quando alguém pergunta se vai começar. Gente, Tá ao vivo já. Uma boa noite a todos em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria nesse momento de agradecer a Deus por mais um dia de vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Bem, gente, antes de falar das nossas convidadas dessa noite, eu queria pedir desculpas porque hoje seria transmitido pelo YouTube, mas o YouTube nos pediu 24 horas para poder transmitir a live. Então hoje nós ainda vamos transmitir pelo Facebook e a próxima será transmitida direto do YouTube. Antes de começar com as nossas convidadas, eu quero também esclarecer que esse ano haverão algumas mudanças. O ano passado nós fazíamos uma vez por semana a Hora da Prosa. Nesse ano de 2022, nós faremos 2 ao vivo. Hoje, dia 8, nós estamos fazendo a primeira. Depois nós vamos voltar ao vivo dia 22 de fevereiro. Na terça-feira que vem, nós vamos reprisar uma das lives que foram feitas o ano passado. Então vai ser assim, ó. Hoje ao vivo, a próxima uma reprise de lives que aconteceram no ano passado. Dia 22 ao vivo, depois na próxima terça uma reprise. Né? Então, para ficar bem claro, de 15 em 15 dias ao vivo e de 15 em 15 dias nós vamos reprisar algumas das lives do ano passado. O porquê disso? Meus amigos, eu quero deixar claro que a gente não mistura a Hora da Prosa com política. Mas, esse ano, eu vou ser já sou, né? Pré-candidata a deputada estadual. Então, eu estou abrindo 2 perfis no Instagram. Um continua sendo Hora da Prosa com Cristina Carvalho, que é o que nós estamos fazendo aqui, que não tem nada a ver com política, e criei um perfil novo. Se você quiser me acompanhar, o novo perfil é Cristina Carvalho, pré-candidata, tá bom? E eu quero também falar da ausência do meu amigo Carlinhos. Carlinhos me acompanha desde a primeira prosa, mas como ele vai começar a me ajudar no outro perfil, ele hoje já está trabalhando, né, o nosso projeto de campanha. Ele vai participar de algumas prosas e outras não. Mas eu quero mandar um abração para ele. Ele sabe a falta que ele faz aqui na Hora da Prosa. Só que, infelizmente, ele não consegue fazer tudo, né? Então, Carlinhos, um grande abraço para você e está fazendo falta. A nossa diretora, a nossa assistente também está sentindo sua falta. Bem, gente, uma boa noite às nossas convidadas. Boa noite, Isabela. Boa noite, Bruna. Eu fico muito feliz em recebê-las literalmente na cozinha da minha casa, né? Gente, tanto a Bruna quanto a Isabel são 2 grandes amigas. A Bruna, conhecida como Bruna Rayane Dias, ela é enfermeira de curso superior. Atualmente, ela é responsável técnica do nosso Hospital Santa Maria e ela foi responsável pelo primeiro centro de Covid aqui dentro do município. Ela ficou lá por 1 ano, não é isso, Bruna? 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho, alguns meses, né? 1 ano e 2 meses. A Bruna é filha de um casal muito amigo. Eu me lembro tanto do seu pai quanto da sua mãe criança, né? Que é o Cizinho e a Raquel, para quem eu quero mandar um grande abraço
e parabenizá-los, porque se hoje a Bruna se tornou uma grande profissional, 50% da parcela é de vocês. Estou errada, Lu? Né? Eu falo que pai e mãe, gente, dão a vida pelos filhos. Né? E como eu conheço muito você, Cizinho, você, Raquel, eu tenho certeza do que vocês fizeram pela Bruna e o orgulho que vocês têm dela hoje. A Isabela, que é conhecida como Isabela Cristina Tavares Pissolati, é também uma grande amiga. Em 2006, quando eu estava como prefeita, a Isabela veio trabalhar conosco, né? Então já está aqui há bastante, alguns anos, né? Que coisa boa. Isabela também, gente, é enfermeira de curso superior. Ela atualmente é enfermeira do PSF aqui em Antônio Carlos. E no ano de 2021, a Isabela foi responsável pelo início da vacinação do Covid. Isabela também é filha de um casal de amigos, que é a Ilma e o Zica. Esses eu não vi quando era criança, né? Que acredito que eles sejam não muito, mas um pouquinho mais velho que eu. Não sei se talvez sua mãe seja mais ou menos da mesma idade. E além disso, ainda é sobrinha de uma grande amiga, a Elza Pissolati, que com certeza deve estar ali, viu? Oh, com certeza. Porque ela está sempre participando conosco da Hora da Prosa. E eu quero também deixar aqui um agradecimento para a Cláudia, que é a atual responsável técnica pelo Centro Covid, que estaria aqui conosco também. Só que ontem a Cláudia testou positivo, né? Às vezes a gente acha que o profissional não corre esse risco, é o que mais corre esse risco. É o que está mais exposto, né? Mas eu espero, Cláudia, que depois que você estiver bem, né, você também venha para participar de uma Hora da Prosa com a gente. E o nosso agradecimento também à Beth, secretária de Saúde, por permitir que vocês estivessem aqui. E o Paulo, coordenador, né, que hoje me ligou várias vezes para saber se está assim, se está assado. E aproveitando a oportunidade, Paulo, vai preparando o pessoal do NASP, que eu quero trazer aqui também, para a gente poder bater um papo. Bem, Isabela e Bruna. Quando nós, na Hora da Prosa, resolvemos convidá-las, um dos motivos é porque no dia 29 de dezembro, eu, Cristina, testei positivo. E, sinceramente, não é uma experiência bacana. Não é. Eu fiquei isolada 10 dias. Quais foram os meus sintomas? Eu tive estado febril, eu tive muita dor, mas muita dor mesmo. Não sei, gente, talvez porque eu já tenho fibromialgia, então talvez acentue, né? É uma experiência, assim, te dá uma tristeza muito grande, você não sabe que tristeza é essa. A impressão até que a gente vai entrar em depressão. Sim. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Após a quarentena, que eu acho engraçado falar quarentena e 10 dias, né? Mas após a quarentena, eu ainda fiquei lerda. Já sou lerda, né? Fiquei só um pouquinho mais lerda. Fiquei lerda por um período, para ser sincera para vocês, o meu cérebro começou a voltar há alguns dias atrás e fiquei com um grilo aqui no meu ouvido esquerdo. O pessoal às vezes pergunta, é zumbido? Não, é um grilo. Mesmo. E ele canta, viu? Ele canta dia e noite. Foi sua companhia durante o período de isolamento. Foi sua companhia. Não, mas que companhia, viu? Canta, mas olha, chega a incomodar. Agora eu já estou até acostumando com ele. Então, gente, não é uma experiência bacana. E eu me lembro que eu vacinei a terceira dose, dia 22. Foi até a Isabela que me vacinou. Foi campanha de salão paroquial. Isso, foi isso mesmo. E hoje eu agradeço mais uma vez a Deus por ter tido a oportunidade
de alcançar as 3 vacinas. Eu sou fumante, infelizmente, mas vou deixar de ser, se Deus quiser. É uma das coisas que a Covid está me fazendo repensar, sabe? Porque Deus me deu o privilégio de não ter tido nenhum problema respiratório. Lá no início eu pensava, nossa, se eu pegar Covid, eu não dou conta. E graças à vacina, eu estou aqui. Então, gente, eu queria que vocês que estão nos ouvindo, que ainda não vacinaram, vão repensar isso. Às vezes as pessoas falam, é uma vacina experimental. Alguém tem que começar. Sim. Né? E eu falo com muita propriedade, só estou aqui porque tomei as 3 doses. Aí, com essa minha situação, eu falei, gente, a gente precisa colocar isso para as pessoas. Né? Tem gente ainda acreditando em muita mentira, né? Que a vacina mata, que a vacina faz isso, que a vacina faz aquilo. E não é. Essa não é a verdade. Sim. Então eu quando as convidei, porque ninguém melhor que vocês tem propriedade para falar desse assunto. Então eu queria que vocês duas falassem para nós. Eu tenho certeza que todo mundo está ali olhando e nos ouvindo. Tem várias curiosidades. Então nós vamos começar. Queria que vocês falassem como é que foi lá no início. Como é que foi isso? Foi difícil? Foi fácil? Ninguém sabia que doença é essa. Agora ela já está um pouco mais conhecida, né? Mas mesmo assim eu acho que ainda tem muitas dúvidas. Então fala aí para nós, o que vocês estão achando desse Covid? O que vocês aconselham para nós? Vale a pena vacinar, não vale? Eu estou errada? Como é que isso funciona? Muito a pena. Em relação ao início do Covid, depois da vacinação, inclusive que a Isabela conversa um pouquinho, vai ter uma propriedade melhor para falar. Mas em relação ao início, era uma doença assim, que ninguém conhecia. Quando a gente começou, na verdade nem tinha o centro Covid, né? Quando começou o início da doença, quando começou a se falar de Covid, a gente estabeleceu dentro da Secretaria de Saúde mesmo um local para fazer o monitoramento dos casos. O que era esse monitoramento, né? A gente tinha as pessoas que tinham alguns sintomas mais específicos, né? Alguns sintomas gripais, e essas pessoas entravam em contato com a gente através de um telefone, né? Notificando que tinha esses sintomas e para retirar algumas dúvidas. E a gente orientava no sentido de acompanhar. No início não tinha teste, né? Uma dificuldade muito grande em relação aos testes. Hoje a gente vê que todas as pessoas com sintomas gripais, elas devem e podem ser testadas, né? Pelo município. E anteriormente não, a gente não conhecia a doença, a gente não tinha teste para isso. Então assim, era muito complicado. Até a gente entender como que funcionava, demorou um tempo. Como profissional, eu fiquei com muito medo no início. Então assim, como ninguém conhecia, os primeiros testes que a gente, aqui no município, quando nós saímos para realizar, era uma insegurança muito grande, até para a gente conhecer. Então assim, a primeira pessoa que positivou, a primeira família que veio a testar positivo, a gente junto com a família, fazendo monitoramento todos os dias. Então, claro que hoje o número de pacientes com Covid é muito mais significativo. Então, essa questão do monitoramento é um pouco mais difícil. Mas no início a gente tinha condição de fazer as ligações todos os dias para todos os pacientes que tinham sintomas gripais e que eram suspeitos. Depois, logo em seguida, vieram os testes, e aí a gente fazia alguns testes que eram bem diferentes do teste atual. Era um teste que tinha um objetivo diferente, né? E aí a gente começou a fazer esses testes com a população e fazer esse acompanhamento. Logo em seguida veio o centro Covid, e aí esse cenário começou a mudar um pouquinho, porque a gente tinha um local de referência. Então a população, eu entendo que ficou ficando um pouco mais segura, porque até então era tudo via telefone, e no dia da testagem a gente ia até na casa daquele paciente para fazer o teste. Aí depois a gente teve esse centro de referência, que inicialmente era lá no Sagrada Família, onde funciona o CRAS hoje, isso, né? Lá da Câmara, né? Exatamente. Eu vou te contar o susto que você me deu. Depois eu te conto. Ai, eu imagino que sim. E aí, ali do lado da Câmara, a gente ficou durante um período bastante significativo e conseguiu. Aí sim, o número de testes foi aumentando, o número de pessoas também, consequentemente, né?
devido à doença também foi aumentando e a gente continuou nesse trabalho de fazer o monitoramento, de fazer a testagem. Então a gente monitorava os pacientes que tinham sintomas, os contatos daqueles pacientes que também são figuras importantes nessa questão da pandemia. Então a gente fazia esse trabalho. E agora o Centro Covid está localizado ali próximo da unidade de saúde central, ali do posto central, e o trabalho continua sendo nesse sentido, de acompanhamento, né, acho que o monitoramento, né, agora eu não estou fazendo monitoramento, mas é uma parte que está um pouquinho mais complicada devido ao número, e justamente o número de pessoas positivas, e isso aí a gente pode pensar, a Isabel vai falar um pouco mais sobre a vacina, mas o impacto que a vacinação teve, porque a gente tem um número muito significativo de pessoas depois que começou a contaminadas. campanha de vacina, né, a gente viu que foi diminuindo, né, esses números. Principalmente na questão dos casos graves, né? Se a gente for olhar hoje, né, Isabel, nós não temos ninguém de Antônio Carlos que está internado devido à Covid. Graças a Graças Deus, a Deus, né? né? Eles estão vindo assim com sintomas bem leves, né, Exatamente. Bruna? Eu acho que a mudança principal foi essa. Então, assim, a gente teve essa questão da vacina, então às vezes as pessoas se questionam, devo ou não vacinar? A gente está pegando do mesmo jeito. Sim. Mas eu acredito que a população, de maneira em geral, não só nós, como, né, profissionais de saúde, conseguem enxergar isso já. Essa mudança do cenário. As pessoas, elas adoecem sim, a contaminação é até devido a essas variantes. Ela é mais efetiva, então ela acontece com uma facilidade maior do que no início da pandemia, mas em compensação, o que é muito importante e é muito significativo para a gente, é que as pessoas têm sintomas mais leves. Então, a questão das internações, os casos mais graves tem diminuído. O sofrimento, né? Sim. Porque às vezes eu fico pensando, se eu errar aqui no número, você, por favor, me corrija. Me parece que em Antônio Carlos nós perdemos 19 pessoas, né, durante a pandemia. Pelo menos é o que eu sei. Aí alguém fala, mas 19 pessoas é muito, gente. É muito para Antônio Carlos. Sim. Né? E se a gente falar do mundo, se a gente falar de Brasil, enorme, o número assim, é assustador. Infinitamente maior. Mas, quando a gente pensa que 19 pessoas em Antônio Carlos foram embora, que não era para ter E ido. pessoas que a gente conhecia, né? Então, assim... Então é muito complicado, né, a gente falar sobre isso. E, por sinal, eu quero até, você estava falando da questão lá do Centro Covid, eu quero aqui deixar um agradecimento a todos que trabalham no Centro do Covid e também parabenizá-los. Olha, eu falei que ia te contar o susto que você me deu, Bruno, porque lá no início eu sou muito cismada. Eu sou cismada porque minha casa entra e sai gente toda hora. Então eu devo ter feito, só lá no Júlio Vargas, eu devo ter feito assim, uns 6, 7 testes. Eu cismava e ia lá e fazia. E o primeiro que eu fiz, e eu quero contar isso para ver como que as coisas são organizadas. Que às vezes o pessoal fala, o SUS é desorganizado. Pelo contrário, o SUS é um sistema que eu defendo. Eu fui fazer, deu negativo, vim embora para casa e tal, de repente à noite recebo uma ligação. Quem tá falando? Aqui é a Bruna. Aí eu falei, Bruna? Que Bruna? A Bruna do Centro Covid, só eu não sabia quem era ela. Aí eu, pois não. Cristina, nós estamos aqui com o resultado do seu teste negativo. Pensei, gente, como é que passaram? Como que chegou essa informação? Como é que essa menina sabe disso? disso? Particular em Barbacena e o resultado já está em Antônio Carlos. Aí eu perguntei a você, não sei se você lembra disso. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Ela falou, não, porque eles nos informam. Então, assim, gente, olha que coisa organizada, né? Isso é muito bacana. Porque isso, para mim, tem nome, segurança. Porque, às vezes, a pessoa quer até esconder, que não foi o meu caso, né? Porque eu fazia lá, até pela falta aqui, na época não tinha, né? E assim, às vezes tem um número menor, se você tem condição, às vezes, de fazer particular, que faça, para deixar para os outros, né? Mas eu achei de uma organização muito grande. E o dia que eu fiz aqui, eu fiz 2 testes aqui. O primeiro deu negativo e o segundo positivo. O primeiro eu fiz no Centro Covid. E o segundo eu fiz no hospital, não sei
se tava de recesso, me parece, que foi no dia... Não, foi dia 29, recesso do final do ano, qual do aniversário da cidade. Eu não sei por que eu fui parar no hospital. E tanto o pessoal do Centro Covid, como o pessoal do hospital, eu quero falar mais uma vez, parabéns. Parabéns pelo carinho, pela atenção que vocês têm nos recebido. E eu falo nos recebido porque não é só eu, né? O dia que eu estive lá, sem brincadeira, devia ter umas 50 pessoas esperando. E a gente vê o carinho, né? Isso é muito importante. Então vamos voltar lá para o Covid. De vez em quando eu corto vocês. Teve uma coisa que você disse, Cristina, até para a gente emendar e até com o intuito de organizar e até explicar isso para a população também, em relação ao período que deve ser feito esse teste. Por quê? Porque às vezes, se a gente fizer esse teste num período errado, tem uma chance muito maior de a gente ter um falso negativo, né? Então, o que seria isso? Uma pessoa que está com a doença e ela vem a testar negativo. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem algumas normativas que nos orientam nesse sentido, então a gente precisa segui-las, porque senão a gente acaba que, não sei se foi esse o caso, eu acredito que não seja, porque pode acontecer, às vezes, de estar muito no início e o teste não detectar. Mas, assim, qual que é o período que a gente deve fazer? Sempre depois do 3º dia de início do sintoma. Então, se a gente fizer antes desse período, a chance de um falso negativo é muito grande. Então, eu sei que é muito difícil a gente pensar, eu iniciei sintoma hoje, ainda tenho que esperar para fazer o teste. É melhor a gente esperar e ter um resultado fidedigno do que fazer esse teste hoje com uma chance muito grande de ter um falso negativo. E aí eu saio, entendo que não é Covid, né? E depois de um tempo acaba que eu transmito para um número de pessoas muito significativo, sem saber que é a doença. Não, mas eu tenho um teste negativo. Então, por isso a importância de manter, né? Sempre testar depois do 3º dia de início de sintoma. Pode acontecer de ainda assim vir um falso negativo. Então, o que a gente tem que avaliar? Sempre ter uma orientação do profissional de saúde. Por quê? Pode ser que se esse sintoma permanecer, seja necessário repetir esse teste, que foi o seu caso. Então, assim, a gente precisa repetir e aí avaliar. Se realmente é um teste negativo, investigar, porque pode ser que seja influenza, pode ser que seja alguma outra doença. Mas é importante seguir esse prazo e entender que ele existe por um motivo, né? E eu acho também interessante você fazer essa colocação, Bruna. Às vezes a gente ouve, a gente sabe, acontece comigo, com vocês, com todos nós, quando nós estamos passando mal, ou alguém da nossa família está passando mal, a gente quer que seja atendido primeiro que todo mundo. Sim. Não é? Sim. Isso é do ser humano. A gente quer ter privilégio, a gente quer passar na frente, e que é uma coisa super errada, né? Porque cada um de nós tem que respeitar o outro. Eu costumo às vezes falar, é a mesma coisa de um CTI. Ninguém tira uma pessoa do CTI para colocar o seu parente, né? Ninguém vai lá. Eu tenho meu irmão, meu sobrinho, a esposa dele são médicos. Eu convivo com isso através deles. E não existe. Você vai, porque o seu irmão é médico, eles vão tirar uma vaga e te colocar. Isso não existe. Então, gente, às vezes, eu sei que é muito difícil. Todos nós já passamos por momentos difíceis, de perder alguém, né? De tudo. Mas a gente tem que entender que o profissional da saúde, seja ele em qual área for, ele só é um ser humano. Ele não é Deus, ele não faz milagre. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Porque às vezes você vê a pessoa esperar 30, 40 minutos, ela chega até às vezes estressar, né, com o profissional. Eu já presenciei isso. E nós temos o privilégio de morar numa cidade pequena, onde o atendimento é muito mais rápido. Aí nas grandes capitais, quantas pessoas tentaram ter acesso, não conseguiram. Não conseguem. Morreram na fila, Isabel, né? Foram muitos. Então eu acho que isso é para nós, Antônio Carlense, repensarmos a importância do nosso hospital, a importância do nosso centro de Covid. E assim, em vez de a gente brigar, né?
Vamos fazer uma oração para o pessoal que trabalha aqui, para Deus dar força para eles, ué. Porque parece que não, mas é cansativo. A gente vê o cansaço, às vezes, estampado no rosto do Não profissional. está sendo um período fácil, né, para o profissional de saúde, né, Bruno? Não tem sido. Mesmo durante a vacina, né, Isabela? Não foi fácil. A última vez que eu fui vacinar, nesse dia 22, foi no salão paroquial, o sol foi muito quente. E a gente vê o pessoal às vezes, não, porque está demorando muito. Gente, mas a coisa não pode ser correndo. Né? Como é que você vai aplicar uma vacina rápida nas pessoas? Não tem como. Não é? Né? E você, Isabela? A Bruna. E Bruna, nesse um ano e pouquinho, experiência, aí eu estou perguntando para uma profissional, valeu o seu currículo? Foi uma experiência bacana, apesar de estar começando, né, de não conhecer ainda, mas eu acredito que isso some muito para o seu currículo, né? Não, sem dúvida. No início, igual eu falei, né, no sentido de insegurança, eu acho que todos nós, né, que estávamos na linha de frente, acabou que a gente sentiu isso. Então, acaba que não foi só comigo que isso aconteceu e a gente teve que superar isso de alguma forma. Depois, ainda não passou, né, mas depois que passaram algum tempo, né, passou alguns meses, a gente começou a entender um pouquinho melhor sobre a doença, que começaram a chegar alguns recursos no sentido de testagem também, porque muitas das vezes no início o paciente saía sem ter certeza se era ou se não era Covid. Então a gente fazia esse monitoramento, terminava o monitoramento, ele saía do isolamento e a gente não sabia se era Covid. Hoje não, hoje a gente já sabe, né, logo no início, a gente sabe se é Covid, então a gente consegue acompanhar melhor. Então, assim, no sentido de paciente foi né, uma melhora muito significativa. Eu, né, assim, no sentido de profissional, eu cresci muito, muito, assim, eu não consigo falar, né, assim, em palavras o quanto que foi importante para mim no meu currículo, no sentido de que, no início, principalmente no Centro Covid, a gente começou com a estruturação do Centro Covid, então era um local que não existia. Então a gente teve que estruturar esse centro Covid, realocar, né, colocar os profissionais para trabalhar dentro do hospital, dentro desse centro Covid. Então, dentre eles, né, as pessoas que eram responsáveis pelo monitoramento, porque no início eu ficava com o monitoramento, depois foi aumentando o número de casos, então, obviamente, a gente teve que aumentar o número de pessoas que faziam esse monitoramento. A médica que era responsável, o motorista, então, assim, desde o início, eu acho que para a equipe foi um crescimento muito grande, não só para mim, que estou ali como profissional, né, no atendimento. Depois disso, agora no início, eu fiquei no centro Covid em 2020, em 2021 eu vim para o hospital. Isso não acabou, né, mesmo porque o hospital, acho que é importante a gente falar também, ele também atende essas demandas de pacientes com sintomas respiratórios, pacientes positivos e suspeitos, quando o centro Covid não está funcionando, ou quando é um paciente que tem uma demanda maior, então um paciente que às vezes chega um pouco mais cansado, né, insuficiência respiratória. O atendimento inicial dele é no hospital, a nossa referência é a policlínica, mas o atendimento quando é um paciente que está mais próximo, que é o atendimento inicial no hospital. Então, para a gente, né, para mim, para todos os profissionais, seja do centro Covid, seja do hospital, o crescimento foi muito grande. Até para a gente entender a doença, a gente saber como pode ajudar e as nossas limitações também, que elas existem, a gente precisa entender que elas estão ali, né? E tentar melhorar no sentido de, né, profissional, no atendimento desses pacientes que a gente sabe que muitas das vezes a gente está cansado e peca em algumas coisas, né? Nem tudo são flores, mas a gente está ali, está tentando fazer o melhor que a gente consegue. Então o crescimento é assim mensurável. Eu penso que só não enxerga o quanto vocês estão se desdobrando quem não quer, né? Porque quem olha, o meu sobrinho, ele em São João do Rio, ele está à frente do Covid, e a gente vê estampado na carinha dele cansaço, né? Então eu penso que só não vê quem não quer, porque é a pessoa que acompanha, que sabe, olha quantos meses vocês estão nessa luta, né? E Deus é tão bom que no período assim que a doença, antes da vacina, que estava mais pesado, Deus protegeu todos vocês, né, o tempo todo. Agora é que está acontecendo em alguns casos. Isabela, e você? Como é que você vê essa experiência? O que você quer colocar para as pessoas? O que você acha importante que as pessoas saibam com relação ao Covid?
É assim, a angústia, né, a ansiedade maior, né, tanto dos profissionais quanto da população, era a chegada da vacina, né, o Cristina, Bruna, e no dia 20 de janeiro de 2021, né, a Superintendência Regional de Barbacena nos entrega a primeira remessa de vacina, né. Me lembro como se fosse hoje, recebi 20 doses, né, e essas doses, né, primeiro assim, o público que foi contemplado foram os profissionais da saúde, né, nós chegamos com essa vacina no município, fomos direto ao centro do Covid, né, Bruna? Foram os primeiros profissionais a serem vacinados, inclusive, né, a primeira profissional foi a Bruna que eu vacinei. Privilégio, né? E aí começou, né, Cristina, assim, uma esperança, né, que dias melhores, né, estavam por vir, né? Então, assim, aí a gente, assim, população ansiosa, querendo vacinar, né, aí, assim, ligava pra gente, ia na UBS, né, querendo informação da vacina, mas assim, a gente não conseguia vacinar um grande número de pessoas, né, porque assim, a gente estava recebendo um número muito pequeno de vacinas, então a gente teve, né, que ir assim, com calma, né, mas hoje, assim, graças a Deus, né, a maioria da população já está imunizada, né, algumas pessoas recusaram a vacina, sim, recusaram, né, mas assim, a adesão foi muito boa no nosso município, né, não tivemos muitos casos de evento adverso, né, casos graves, nenhum, graças a Deus, né, e hoje assim, já estamos aí na faixa etária das crianças, né, de 5 a 11 anos, né, então pedir também para os pais não deixarem de vacinar os seus filhos, né, agora aí já está com o retorno às aulas, agora né, tá isso é muito importante, de 5 a 11 anos. Tá? Inclusive amanhã na UBS Central aqui em Antônio Carlos nós iremos vacinar as crianças com 5 anos, tá? A vacina vai ser a Pfizer pediátrica, tá? E importante falar também que durante a vacinação dessas crianças nós temos, né, o apoio do Dr. Fred, um excelente pediatra, né? Ele fica o tempo todo nos acompanhando durante a campanha, durante a administração dessas vacinas, né? Eu não sei. Carlos Frederico, Dr. Carlos Tá. Frederico. Porque tem o Dr. Fred Aires também, que é pediatra, né? Conhecido como Dr. Fred, né? E assim, a equipe está muito preparada, né? Se caso venha acontecer algum evento adverso ali no ato da vacinação, mas graças a Deus isso não aconteceu até hoje. E não vai né? acontecer. Não vai acontecer, a vacinação está muito tranquila, está um sucesso, né? E assim, as crianças vacinam e a gente pede para guardar 20 minutinhos, né? Com a gente, dentro de 20 minutos, correu tudo bem, a gente libera. E né? o horário dessa vacinação amanhã? Amanhã será de 8 ao meio-dia, tá? Então, gente, na UBS Central. Olha, o UBS Central, ali do lado da farmácia, né? Isso. A farmácia de Minas. Amanhã, vocês aí, ó, que tem filhos, né, de 5 a... Amanhã será para 5 Amanhã anos. só de 5 anos. Manhã, Mas já está anos. começando de 5 a 11, Não, né? já vacinaram. Já? 6, 7, 8, 9, 10. Já Olha, que coisa boa, eu tô atrasado, hein? Então, gente, atenção aí, ó. Vocês têm filhos de 5 anos, amanhã, na UBS Central, lá da farmácia de Minas, de 8 ao meio-dia. Das 8 às 12 horas, eles estarão lá aguardando vocês. E, gente, você que ainda tem assim, alguma dúvida, para com isso, né? Maior do que todos nós é Deus, e pode ter certeza que se o ser humano conseguiu essa vacina, acima dele é Deus, né? E a gente não tem que ter medo, a gente tem que lutar a favor da vida, a gente não pode lutar contra a vida. Então vai lá, pensa com carinho, leva seu filho, vamos vacinar. A gente, quantas doenças, né, nós já passamos e fomos salvos pela vacina. Eu sou muito a favor da vacina, sabe? Eu vou falar isso o tempo todo que eu puder. Bem, mas continuando aí, o Isabela e Bruna, eu queria assim que vocês falassem tudo que vocês pensam. Fica à vontade. Sim. Só que eu vou pedir só um intervalinho para falar do sorteio, né, diretora? Gente, a gente continua sorteando essa camiseta aqui, ó. Com essa figura aqui, né? Ô, figura bonita essa, né, diretora?
é a minha foto, por isso que eu tô falando que eu sou muito bonita, viu, gente? Lógico que não, mas é uma camiseta da Hora da Prosa e hoje vai ganhar a camiseta quem nos responder quantas lives da Hora da Prosa foram realizadas no ano passado. Você começa a observar aí pra mim, tá bom, diretora? Viu, gente? Quantas lives foram realizadas o ano passado da Hora da Prosa? E eu quero também aproveitar para falar da Eva Guimuzzi. Eva Guimuzzi, o Bruna e Isabela, vocês devem conhecê-la, né? Ela é maratonista, acabou de trazer troféu aí para nossa cidade, ela participou de 2 ou 3 corridas agora, veio como vencedora, e ela foi convidada agora para o desafio BOP da Polícia Militar em Brasília, que vai acontecer no dia 25/3/2022. E a Eva tem onde ficar, né, onde se hospedar, onde se alimentar, mas ela está precisando de um patrocínio da passagem de ida e volta. Então eu queria apelar aí, né, para os empresários, para os comerciantes, enfim, para quem gosta de esporte. Vamos ajudar a Eva, né? Deve ficar em torno de R$ 1.500 e acho muito bacana porque ela representa o nosso município. E quem puder patrocinar, ela ainda corre, né? Vai fazer todo o percurso com a sua marca. Então quem quiser aproveitar para divulgar a sua marca, procura a gente na Hora da Prosa ou procura a própria Eva. E falar da farmácia do meu sobrinho, Sandra briga comigo, Sandra para ele me liga. Gente, quem ainda não foi conhecer a drogaria bem popular Brasil, ali entre o Banco do Brasil e o Supermercado Titão, vai lá conhecer, faz um apanhado de preço, tem outras farmácias, né, no município. Agora, se você gostar lá da drogaria bem popular Brasil, procura lá minha cunhada Solange, pede desconto, é assim que funciona. E também lá nós temos o Disque Entrega. Em qualquer lugar do município, eles fazem entrega através dos telefones 32-3459-0911, 329-9816-5517. Receba seu medicamento com conforto na sua casa. Diretora, depois você joga para mim esses números de telefone, por favor. Vamos lá, gente, vamos voltar. Então, hoje, como profissionais da saúde, vamos ver se eu estou entendendo isso. Apesar da gente saber que a contaminação está maior, né? Mas, em termos de trabalho, é mais tranquilo, é mais seguro. Vocês pensam isso? Vocês têm mais segurança hoje? Sim, eu entendo que, principalmente em relação, né, quando iniciou a doença, até em relação aos EPIs, né, que a gente fala que é o equipamento de proteção individual. A gente tinha algumas doenças que exigiam a utilização desse equipamento, só que a gente não tinha isso em grande quantidade, porque o número de pessoas acometidas, né, não era significativo a ponto de a gente ter isso muito em estoque, né? E aí agora a gente tem, não que a gente tenha feito sem, em momento algum a gente fez isso, mas agora a gente tem segurança por quê? Porque a gente tem todos os equipamentos de proteção individual. Então a gente faz isso, né, com capote, com máscara, com a face shield que a gente usa, com óculos, e muitas das vezes até é uma doença que a transmissão dela ela é respiratória, né? Então a gente precisa muito pensar em contato. Então pode reparar, sempre o profissional, às vezes ele está com máscara, face shield, e logo em seguida vem, higieniza a mão, passa o álcool. Então, nesse sentido, eu acho que a segurança é maior, né, Isabel? Com certeza. No início, a gente tinha todos esses materiais, esses equipamentos, e até a utilização, muitas das vezes, era errônea pelo profissional de saúde, porque não tinha aquele hábito de utilizar mesmo. Agora, a gente já criou esse hábito, né, nós passamos por algumas capacitações também em relação à utilização, então, assim, a gente fica um pouco mais seguro. Além disso, tem a questão das vacinas, né? Todos os profissionais de saúde do município estão com 3 doses, né? Então, a gente já tem essas 3 doses, isso gera uma segurança muito maior.
A gente teve um acometimento muito significativo de profissional de saúde nesses, né, durante de dezembro para cá, né, Isabel? Dezembro e janeiro, Dezembro e né, janeiro. muito profissional positivando. Sim, e isso gerou, né, todos os casos que a gente acompanhou foram sintomas leves, mas foi um número muito significativo. E impactou diretamente na questão dos atendimentos. Então, no hospital a gente estava com um número muito restrito de profissional, então a gente trabalhava com um número menor e o atendimento muito maior de pacientes. Então, assim, foi uma época muito complicada. Agora a gente não tem nenhum profissional afastado devido à Covid dentro do hospital, então isso é muito importante. A gente já voltou com, né, todos os profissionais para o serviço, para a linha de frente, mas a gente teve esse problema também. Teve um número maior de profissionais acometidos com a doença. Eu quero aproveitar uma fala sua, que eu queria ter falado no início e acaba a gente se perdendo. Porque deve ter muita gente olhando para nós e falando assim, olha, elas estão falando de máscara, elas estão falando né, do álcool. Então, as três ali sem máscara. Gente, nós três, as três vacinadas, antes da gente começar, nós olhamos temperatura, né? Sim. Nós nos higienizamos e a distância, talvez daí vocês não percebam, mas a distância que nós estamos uma da outra é a distância que, como é que vocês chamam? Recomendada, né? Porque eu tenho certeza que muita gente deve estar pensando, mas como é que elas falam? Mas para nós que estamos aqui, o uso da máscara atrapalha um pouco a transmissão, né? Mas podem ter certeza, todos nós que sentamos ao redor dessa mesa, antes de vir para cá, feito todos os cuidados que tem que ser feitos. Eu quero deixar isso claro, tá bom? Gente, essa variante, esse Covid, está tendo muitas variantes, né? Muitas. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que agora é Ômicron, né, que chama. Que já tem outra agora, depois da Ômicron. Isso é uma verdade, isso é mentira? Vocês sabem me falar? Tem uma variante, sim. Sempre quando tem uma mudança, né, que a gente fala, essas variantes são variações mesmo do vírus. Então isso vai acontecer. Se a gente for parar para pensar e fazer uma analogia até com as gripes, de maneira geral. Todo ano, por exemplo, a Isabel pode falar sobre isso em relação à vacina. Todo ano a gente é submetido a uma vacinação contra a gripe e a vacina ela é diferente todos os anos, né? Porque o vírus ele sofre mutação, né? Exatamente. Então a vacina que foi administrada o ano passado não é a mesma vacina desse ano. Eles vão aperfeiçoando, né? Vão. O vírus vai mudando e aí acaba que as vacinas elas precisam ser alteradas, né, no sentido da gripe. E agora no Covid não é diferente, é um vírus também, ele vai sofrer mutações, então isso já é esperado que isso aconteça. E aí o que a gente precisa entender é se a vacina está sendo eficaz contra aquela variante. E o que a gente tem percebido? Que ela tem sido eficaz. A transmissão, igual eu falei, né, repetindo, a transmissão ela acontece, ela é efetiva e ela é muito significativa em relação às outras variantes, mas é uma variante mais tranquila em relação aos sintomas. Se a gente for parar para pensar, eu tenho certeza que todo mundo aí conhece alguém, né, que teve Covid, que está com Covid, ou que daqui a pouco vai ter Covid, né? Então, eu acho que todo mundo vai ter. Eu também acho. Não vai ter que caminha para isso mesmo, né, Cristina? Então, assim, a gente conhece, mas se a gente for parar para pensar, na maioria das vezes os sintomas foram leves. Então, a pessoa tem uma coriza, a pessoa tem uma tosse, que a tosse é uma tosse chatinha mesmo, que é insistente, às vezes fica até depois do período de isolamento, isso precisa ser investigado, mas pode acontecer. Você acredita que eu não tive tosse? Não Graças teve. a Deus. É uma tossezinha enjoada. Na maioria das Graças a Deus eu vezes, não tive, não. quando a gente acompanha, é uma tosse seca e ela fica persistente durante bastante tempo, né? Às vezes uma cefaleia intensa, que é a dor de cabeça, né? Essa dor de cabeça enjoada, que ela fica ali durante um período mais intenso. Essa nova variante, desculpa, viu, Bruno, que às vezes eu interrompo. Essa nova variante, eu já percebi que as pessoas não estão reclamando, é a questão da falta do olfato e do paladar. Eu acho que isso já acabou, né? Eu não diria que acabou, mas é menos frequente. Esses últimos dias para trás, eu escutei 2 pessoas falando que teve alteração, que perdeu o paladar, ficou 1-2 dias e voltou. Mas assim, não é comum. Eu não posso falar com tanta propriedade no sentido de monitoramento, que eu não tenho feito isso. Mas as pessoas que eu acompanhei, das pessoas que eu conversei, na verdade, né?
A maioria delas não tem perda de olfato e paladar. Trocaram pelo grilo cantador. Eu ganhei um grilo cantador. Essa é novidade também. Gente, como esse grilo canta, vocês não têm noção. Aqui, eu não sei se né, vocês vão ter como me responder isso. Também, se não tiver, a gente fica à vontade, vocês não são obrigados a saber de tudo. Como que sabe se Antônio Carlos já passou por todas as variantes? Aqui nós tivemos todas. Será que todo mundo, né, teve isso? Tem uma forma da gente saber se o município... Por exemplo, eu penso que eu tive essa Omicron. Eu penso, mas eu não sei se foi essa. Eu penso pelos sintomas e tal. Na saúde, tem como as pessoas fazerem esse levantamento? Existe esse levantamento por cidade ou não? Existe. Eu talvez não fale com tanta propriedade. A Silvia Lidiane, responsável, né, pela vigilância epidemiológica do município, ela com certeza responderia isso com uma propriedade muito maior. Mas eu sei que os testes, né, a gente tem um teste que chama PCR, que é um teste que é encaminhado para a FUNED, né? Algumas amostras, elas são testadas e são avaliadas quanto a variante. Então, assim, quando fala, né, quando em Barbacena, a primeira vez que foi encontrada, já foi encontrada a variante Ômicron, quando isso aconteceu, eu posso estar errado, mas eu acredito que aconteça dessa forma, algumas amostras, elas são testadas, não são todas. Então, se a gente entrega 50 exames lá por exemplo, algumas dessas amostras podem ser, ou como também podem não ser, testadas para avaliar qual variante que é, mas nem toda amostra é testada. Então, quando tem essa desconfiança, pode ser que isso seja testado através do exame, né? Através desse exame PCR. Eles avaliam qual a variante, qual o vírus. Aí se eles avaliam, né, e detectam essa variante, né, a FUNED ela entra em contato, né, Sim. Bruna, com o município passando Então, essa é isso mesmo, informação. né? É isso mesmo. Né, a vigilância sanitária, né, epidemiológica, ela recebe essa informação. Né? E eu acredito que em 50 amostras, se tiver que acontecer, ela vai aparecer, né? Porque é muito raro você ter 50 amostras e não conseguir. É como uma pesquisa. Sim, Você pesquisa exatamente. 300 pessoas e o resultado dela é super eficaz, não é? Sim. E a gente consegue determinar isso também pelo perfil da doença, né? A gente avalia, cada variante, ela tem um perfil mais específico, né? Então, a Omicron, por exemplo, ela é muito contagiosa. Então, assim, a transmissão dela é muito mais efetiva, que é o que a gente fala, ela transmite com uma facilidade muito maior, né? Então, a gente consegue avaliar isso por perfil. Né? No início, a gente às vezes acontecia com uma frequência muito maior de uma pessoa da família positivar, exemplo, são uma família com 4 pessoas morando dentro do mesmo domicílio. Então, é uma pessoa positiva e tem 3 contatos domiciliares. Esses contatos nem sempre positivavam. Agora, na maioria das vezes, acredito que 90, 95% das vezes, a família toda, nem só a família, né? Os contatos próximos, na maioria das vezes, eles positivam também. Então, é aquela história. Eles acabam se contaminando, né? Isso, exatamente. Então, se a gente achou um, pode investigar, que muito provavelmente o osso vai ter contato que vai positivar também. Dificilmente isso não vai acontecer. E é uma característica dessa variante, dessa transmissão. Eu acho, porque assim, tem gente que eu conheço casos do marido e da esposa, né? O marido, isso lá no início, tem um casal de amigos que o marido positivou, passou muito mal. Ele assim, muito ruim. A esposa não o abandonou e ela não teve. Interessante, E olha né? que o contato é próximo, né? Muito próximo. Ela tirou apenas os filhos de casa, mas ela continuou ali e não teve. Eu acho que depende muito também da imunidade, né? porque cada um de nós tem, né, uma imunidade às vezes baixa, alta. Sim. E exatamente porque a gente não sabe como a gente vai reagir, que é importante a vacinação. Sim. E vale lembrar também, né, que mesmo as pessoas estarem imunizadas, os cuidados continuam, né, o uso da máscara, o uso do álcool gel, né, evitar aglomerações, né, então não é somente a vacina. Quando eu penso que está tendo um mal entendido de algumas pessoas, e quando a gente fala, vacinei, desde a primeira, né, desde que começou a primeira,
Eu vi algumas pessoas, agora eu posso andar para todo lado, eu posso participar de festa, e não é isso. Não é. Né? Como também as pessoas questionam, se a vacina fosse tão boa, não precisava vacinar mais que uma vez. Mas não é isso. Eu penso, gente, que com toda a minha ignorância, eu penso que tem alguém no laboratório criando, tentando cada dia mais melhorar a vacina para salvar a nossa vida. Né? Então, eles merecem credibilidade. Que você vê, cada dia é uma nova variante. E esse pessoal tem que trabalhar demais. Né? Então, assim, é estudando todos os dias. Né? Então, eu penso que as pessoas têm que repensar isso. É muito fácil a gente julgar. Né? É muito fácil a gente falar assim, a vacina é experimental. Tá, ela é experimental. Que Mas bom que nós temos ela para ser... já foram experimentais um dia. Não é só da Covid. Tudo começa lá, né, no início. Sim. Então eu quero fazer um apelo. Vocês vão falar que hoje eu tô chata, mas eu sempre fui chata. A vocês, gente, pensa com carinho. Sabe, se todos nós nos vacinarmos, a tendência do Covid é diminuir. Né? Nós vamos ter que vacinar o ano que vem de novo? Vamos, porque Talvez penso não tenha eu. que vacinar todos os anos. Às vezes o resto da vida. Sim. Como a gente vacina da gripe. Da gripe. Né? Mas é muito importante isso. É muito importante. Aí, Cristina, toda quinta-feira, tá? Está tendo campanha de vacinação aqui na UBS Central de Antônio Carlos, tá? No horário das 12 às 15 horas. A vacina é Pfizer. Tá? As pessoas que ainda não se vacinaram podem estar indo. As pessoas que ainda não vacinaram a segunda dose da Pfizer podem ir. Tá? E as pessoas também que já estão no período de vacinar a terceira dose também podem ir. Tá? Lembrando que para fazer, né, para tomar essa terceira dose, ela precisa ter um intervalo de 4 meses da segunda dose para a terceira dose. Tá? E também, caso a pessoa, né, esteja positiva, né, esteja com o Covid, ela precisa aguardar 30 dias do resultado positivo para se imunizar, tá? Seja qual for a dose, primeira, segunda ou terceira dose, né? Ela precisa aguardar esse período de 30 dias do resultado positivo, tá? A vacina também está indo para todas as unidades de saúde do município, tá? Ela não está ficando centralizada em Antônio Carlos, tanto das crianças, dos adolescentes, quanto dos adultos. Dos tá? distritos, Então, indo dos distritos de Safortes, Campo Lítico, Raul Novo, até mesmo zona rural. Amanhã mesmo, né, a gente vai estar fazendo uma campanha no Passa 3 e Mantiqueira, tá? Então, assim, qualquer informação, qualquer dúvida que a população tenha, só procurar a UBS Básica de Saúde. E, tá? Isabela, tem um número, né? Tem um número que as pessoas podem buscar também no Centro Covid, não tem? Sim, o Centro do Covid informa, né, sobre vacinas, unidades básicas, o hospital também, né, Bruna? Vocês né? têm como passar A esse gente número? também divulga no Instagram da Prefeitura as campanhas de vacinação, dia, local, horário. Eu me lembro que o período que eu fiquei, a Bruna falou lá no início a questão do monitoramento. Outra coisa que eu achei muito bacana, todos os dias ou me ligavam ou me mandavam um WhatsApp perguntando Sim. como é que eu estava. E de domingo a domingo. De domingo né? a domingo. Eu também posso falar isso porque assim, em setembro toda a minha família positivou, Você também né? As passou 5 por essa pessoas da minha experiência. casa. Né? Então, assim, tenho muito que agradecer também, né, os profissionais do Centro do Covid. E assim, monitoravam de domingo a domingo. Né? Então, assim, a gente tem esse apoio, né? Incrível. E olha, Faz gente, toda a na hora que você está diferença. sozinha, né, que Nossa, seu telefone toca, fala, alguém está ali preocupado, é muito bom, né? Muito bom. Você né? tem o telefone aí para a gente passar, diretora, você joga esse telefone também para nós, né, para que as pessoas possam anotar e deixar aí, né, caso necessário, tem o telefone. Você passa para nós, Bruna, por favor. Temos 2 telefones. Na verdade, o Centro Covid tem 2 telefones. Vou passar os 2. O primeiro é 998 19 4841. Vou confirmar se é isso mesmo.
Eu vou falar aqui, você confere aí para mim, por favor. É 99819-4841. Isso, certinho, é isso mesmo. Pegou? Para qualquer informação, pode entrar em contato com esse telefone, que esse é justamente para as informações. Então, ele tem esse direcionamento, o objetivo é para isso mesmo. E o monitoramento ele é feito por outro telefone. Mas, então, se for monitoramento, muito provavelmente as pessoas do centro Covid vão entrar em contato com as pessoas que são positivas ou que são contato. Agora, nesse caso, para informação, é esse telefone. Uma questão importante também, que eu acredito que vale a pena a gente falar aí super rapidinho, em relação às pessoas que procuram o centro Covid. Tá com alguma dúvida? Às vezes, tenta entrar em contato através do telefone primeiro. É muito importante as pessoas chegarem lá já esclarecidas, né? Então, avaliar se realmente conversar com um profissional que fica ali responsável pelo monitoramento, para saber se é realmente um caso suspeito, se não é, quando que vai fazer o teste. Às vezes já consegue até agendar o teste pelo telefone mesmo, otimiza o processo. A gente sabe que o centro Covid está com uma demanda muito grande, então muitas das vezes eu passo lá perto e a fila está muito grande. Então, para a gente otimizar isso e sempre lembrar, quando a gente for procurar o centro Covid, sempre sozinho. Claro que se for um idoso, uma criança, obviamente tem que ir acompanhado, né? Ou uma pessoa que demanda de cuidados, nesse sentido vai acompanhado. Mas na maioria das vezes, as pessoas, né, que não têm essas necessidades, procurarem sozinhas, porque às vezes a gente vê a fila muito grande e às vezes são pessoas que estão acompanhando outras que estão com sintomas. E acaba que ali a gente tem paciente que é suspeito e a gente tem paciente que é positivo. E então, as pessoas acabam ficando expostas, justamente, né? E às vezes acabam se contaminando ali no centro do Covid. E até o ir, né, logo de início. Sim. É interessante essa questão de ligar, porque às vezes você está super bem, ou está sentindo alguma coisa, mas que não é o Covid, né? Aí você vai e pode ir para buscar, né? Com certeza. E falando isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se eu estou errado. No meu ponto de vista, olha, Gemela, eu sou leiga, tá? Meu ponto de vista, o lugar mais seguro é o centro Covid, pro Covid. Eu penso dessa forma. Eu imagino assim que vocês devam higienizar aquilo o dia todo, né? O tempo todo. Porque eu já vi também pessoas com um certo medo de ir, né? Eu acho que pensa assim, não, vou lá no centro do Covid, posso, como é que vocês falam? Pegar, não? Contaminar. Isso, contaminar. E nem sempre. Às vezes a gente contamina dentro da casa, às vezes a gente contamina no supermercado, sim, na farmácia, né? Na rua. E no centro Covid, eu penso que é um dos lugares que menos a gente vai pegar Covid. Por incrível que pareça, é a minha visão, sabe? E essas salas, elas são higienizadas, né? Então, o fluxo tem um atendimento de um paciente, seja ele suspeito ou não, todo mundo que chega ali, a gente tem que entender que tem uma chance de ser Covid, né? Então, a pessoa da entrada, ela passa por esse atendimento, né? Uma triagem e depois pelo atendimento médico. E essas salas são higienizadas. Então, entre um paciente e outro, sempre vem uma pessoa da higienização, faz a limpeza. A gente tem um protocolo do município, um protocolo específico para isso, que foi até desenvolvido pelo farmacêutico do município. E a gente, né, tem esses produtos que são utilizados na higienização. Então, a gente faz sempre essa desinfecção do local entre um paciente e outro. Então, realmente... E que é outra coisa que a gente tem que deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, que às vezes a demora, né, até de atendimento de um paciente para o outro é a higienização. Sim. Né? Porque às vezes, por exemplo, eu sou atendida, a Isabela está lá aguardando, aí demora 5 minutos a mais. Às vezes a Isabela fica impaciente, mas ela tem que entender que está higienizando, porque eu passei por lá, Isabela sai, vai entrar a Bruna. É assim que funciona. E isso tudo chama-se cuidado, né? Ô, Bruna, você falou que tinha um outro telefone, você pode passar para nós? Dá para anotar, se tiver difícil, já tem um. Não, mas tem sim. Ô, Isabela, enquanto a Bruna procura ali o número para nós, já achou? Pode falar. Então, esse é 9902 6392. Gente, atenção aí, ó. Nós vamos colocar aí abaixo, né, da live, o outro telefone, caso você precise de informação, né, agendar para fazer o exame, né, o teste.
O outro número é 99902-6392. É isso mesmo? Gente, infelizmente nosso tempo está acabando, tá rápido, né? Passa muito rápido. E eu tenho certeza que a gente ficaria aqui a noite toda falando sobre isso. Eu quero agradecê-los muito por terem vindo. Coloco a Hora da Prosa à disposição. É o ganhador? É o Paulo? Ah, legal. Coloco a Hora da Prosa à disposição de qualquer informação que vocês queiram, mesmo que vocês não estejam presentes, né? Vocês devem ter percebido, a Eva, por exemplo, me manda pelo WhatsApp, tudo que vocês precisarem divulgar. A Hora da Prosa, ela foi criada com o intuito de uma... Eu falo um programa porque eu ainda quero que a Hora da Prosa vire um programa. Por enquanto é live, mas nós ainda vamos chegar lá. É uma forma de levar até as pessoas informação, esclarecimento, né? E mostrar para as pessoas que nós em Antônio Carlos, nós temos profissionais muito bons. Aqui, ó, 2 Antônio Carlenses. Né? Não quer dizer que os outros não sejam bons. Tem muitos profissionais de fora que trabalham aqui. Tem muitos Antônio Carlenses que trabalham fora. Então, gente, vamos valorizar, né, as pessoas que nós temos. E eu quero parabenizá-las pelas 2 grandes profissionais que vocês se tornaram. Eu falo isso com muita propriedade, porque conheço as 2, conheço o lado profissional de vocês. E olha, Paulo, tá aqui, viu? Isso parece até marmelada, né, gente? Não parece marmelada? Gente, foram 27 lives que nós realizamos no ano passado. Talvez quem olhou no YouTube dá lá 28, é porque o último foi um vídeo que nós fizemos para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para as pessoas. E aí não foi live, foi um vídeo, tá bom? Paulo, ó, amanhã chega nas suas mãos para usar, hein? Parabéns! Gente, vocês querem despedir das pessoas? Vocês querem falar mais alguma coisa para encerrar? Fala vocês, fica à vontade. Eu acredito que não só agradecer mesmo, né, a oportunidade de a gente estar aqui, poder falar um pouquinho mais sobre a Covid, um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito em relação à vacina também, que é super importante, e desejar uma boa noite, só isso. Foi um prazer imenso, viu, Cristina, Bruna, para participar da Hora da Prosa com vocês, tá? E estou na BS Central, de segunda a sexta-feira. Qualquer coisa que precisarem, que a população precisar, estou à disposição. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Valeu, galera. Nós é que agradecemos. Meu amigo Carlinhos, você fez falta, hein? Hein, diretora? Tô sentindo falta dele, a cadeira fica vazia, né? Gente, uma boa noite a todos. E eu quero só lembrar mais uma vez. Nós, hoje, dia 8/2, estamos iniciando a nossa Hora da Prosa de 2022. E voltaremos ao vivo dia 22/2. Terça-feira que vem, nós vamos reprisar uma live onde esteve aqui conosco uma fonoaudióloga, a Vivian, que ela falou sobre disfagia. É um tema muito interessante. Tem também um pouco a ver com o Covid, né? E com as pessoas de mais idade. Então, a semana que vem, no mesmo horário, às 20 horas, nós estaremos julgando no YouTube já, talvez, né, diretora? No YouTube, a reprise da Hora da Prosa com o tema disfagia. Participem também das reprises, deixem as suas opiniões. E uma novidade para o dia 22. Além de estarmos direto no YouTube, a partir do dia 22 nós vamos criar um sistema que você vai poder participar da prosa junto conosco, mandando perguntas, e nós vamos tentar ir respondendo a você que está nos acompanhando. Nós vamos fazer isso pela primeira vez, dia 22, e tentar ir melhorando. Gente, ó, mais uma vez uma boa noite, uma ótima semana e até dia 22 de fevereiro, se Deus quiser e Ele quer, numa próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Fiquem com Deus.